Olá a todos, espero que estejam bem. Este é um vídeo resposta ao senhor Paulo Miranda Nascimento. Eu vou começar fazendo um prólogo aqui para as pessoas entenderem, o que aconteceu. Aos poucos, em outros momentos, eu vou revelar outras coisas, tá? Mas, primeiramente, eu não sei porque você dá um nome ao seu vídeo de papo reto, se a cada 1 ou 2 segundos você faz um corte, tá? Quando eu vi aquilo lá, eu levantei uma hipótese que você deve se cercar de papéis à esquerda, à direita, ao centro, onde você escreve alguma coisa e você lê, porque dá pra ver isso nos seus olhos, nitidamente, né? E de repente acabou o texto, você corta e substitui todos os seus papéis que estão lá. É interessante porque se você fosse dirigido, por um diretor de cinema, aí eu fico imaginando assim, senhor Paulo, tomada 10, tomada 100, tomada 200, tomada 4.280.000, né? E o pior é que essa hipótese se corroborou no seu segundo vídeo, quando você faz ele ao vivo, né? Aí vira um verdadeiro desastre, porque aí você mistura tudo, faz uma salada gigantesca. É interessante, né? Eu também tinha levantado uma hipótese que há 5 anos atrás eu achava que você era um garoto de recados. E agora, com esses novos vídeos, eu confirmei essa minha hipótese também. Eu, diferentemente de você, senhor Paulo, eu sou bastante franco. Eu vou ler vários pontos aqui, porque é muita coisa para refutar, não tem jeito, né? E o mais curioso é que no dia seguinte o senhor faz um outro vídeo gigantesco, como eu falei antes, né? E aí o senhor se enrolou todo. É incrível, né? Eu fico assim, abismado, tá? Porque você não consegue coordenar um pensamento sequer linear, né? Você pula daqui para lá, para a esquerda, para a direita e acha que está provando tudo ao mesmo tempo. Você conhece mesmo o método científico? Não é possível. Não é possível mesmo. Você sabe que começa com observação, descrição, levantamento de hipóteses, corroboração de teorias, reorientação do pensamento. Essas coisas tudo estão dentro do método científico também. Então acho que o senhor não deve saber sobre isso daí. Você leu o relatório do IPCC de cabo a rabo, da primeira palavra até o ponto final? O relatório grandão, o R4, o senhor leu esse relatório? Porque parece que o senhor tem conhecimento de Wikipedia ou das coisas que as pessoas falam para você. Fica uma coisa muito esquisita, né? Então, só retomando aqui para as pessoas que estão nos assistindo, para entenderem onde começa essa perseguição do senhor Paulo à minha pessoa, foi de um vídeo que ele fez, né, após uma entrevista da televisão, um canal de televisão famoso, em 2012, né? Aí o pessoal do meu grupo de pesquisa falou, não, você tem que assistir aquele vídeo para rebatê-lo e tudo mais. Eu falei, puxa, eu não tenho paciência para essas coisas, eu não gosto dessas coisas de redes sociais e tal, mas eu fui lá por insistência dos amigos assisti-lo. E logo no começo, quando você já fala aquelas coisas absurdas a meu respeito, sinto muito, cara. Eu dei X na tela e desliguei você, porque eu nunca usei drogas e não era naquele momento que eu ia começar, né? Mas agora, nesse teu vídeo do dia 5 de julho de 2017... com ofensas diretas e retumbantes contra mim, aí não teve jeito, né? Eu tive que tomar uma atitude, não tem como, né? Agora com esse teu vídeo novo, né, senhor Paulo Miranda Nascimento, você tem que lembrar que o senhor assistiu uma palestra minha no Instituto de Química em 2012, tá? Eu fiquei sabendo por você mesmo, porque o senhor me escreveu um e-mail aqui em janeiro de 2013. Né? Mas você assistiu a minha palestra no Instituto de Química em 2012, mas nós vamos falar desse e-mail também. E nesta palestra, eu sei que o senhor estava lá porque o senhor mesmo falou, e os meus colegas também, o senhor assistiu 300 slides sobre o assunto e não conseguiu questionar absolutamente nada. A única intervenção que o senhor fez naquele momento era para usar a lógica da coerência. Veja só como o senhor é bastante profissional como cientista, né? Abre aspas, não devemos destruir o meio ambiente porque o aquecimento global é falso. Quer dizer, o senhor concordou, após a apresentação daquela palestra, de que o aquecimento global, causado por os seres humanos era falso. Então como é que a gente fica nesse ponto? Aliás, muita coisa que você acha que está refutando nesse vídeo que você fez agora, eu já te apresentei há 5 anos atrás. Então você tem um lag aí de 5 anos para entender, né? Você adorou me esculachar em público, né? Mas quando eu começo a ouvir as suas coisas, eu falo, nossa, meu Deus do céu, de novo tudo isso aí, né? Olha, você confunde coisas básicas de meteorologia e climatologia geográfica.
De onde você tirou que satélites substituem estações meteorológicas de superfície? Eu fico assim abismado com isso, né? O satélite não consegue tirar informações complexas, detalhadas e perfeitas dos parâmetros meteorológicos de superfície dos demais lugares. Como é que você tirou essa informação que satélite substitui estação meteorológica? Então você comete erros tão básicos que é difícil de entender em qualquer coisa que você comece a explaná-la aí, né? Além daquele raciocínio que não é linear. Então vamos começar a nossa resposta ao senhor Paulo Miranda Nascimento para refutar aí os seus supostos argumentos, né? Inclusive que você está muito enganado sobre a minha aparição repentina só porque o Trump ganhou as eleições, ou então só porque o Trump agora saiu do Acordo de Paris. Tá? Eu estou há muito tempo fazendo isso. Há muito tempo fazendo isso nesses últimos 5 anos. Agora, na verdade, aqui a sua aparição repentina que é bastante suspeita. E no final dessa história sórdida, né, nós vamos esclarecer muito mais essas coisas. Primeiramente, também gostaria de dizer que esses links que você colocou no seu vídeo, sequer você os abriu, né? Porque é um raciocínio redundante, né? A gente fala que tem coisas erradas com o GIS da NASA e você coloca eles de novo como a prova dos seus argumentos, né? Eles defendem, sim, o aquecimento global antropogênico com unhas e dentes. Todo mundo sabe disso nos Estados Unidos, eles sabem disso, isso já foi para o Senado norte-americano. Mas vamos fazer o quê, né? Vamos ter que aceitar, né? Então, bom, foi tanta coisa que você misturou que eu tive que escrever essa argumentação para não perder. Você começa dizendo que os argumentos são antigos, né? Só que você ainda não conseguiu refutar nada deles. Eu quero deixar bem claro para as pessoas que o IPCC, que é o órgão da ONU que mexe com o clima da Terra, né, que eles fazem os seus relatórios, ele existe há 29 anos. E há 29 anos eles não conseguiram trazer a evidência científica de que o homem muda o clima do planeta e muito menos que o CO2 faça isso. O senhor também não vai trazer esses argumentos, né? Se nem eles trouxeram. Quanto aos meus supostos professores, você deve estar bastante enganado. Talvez você tenha entrevistado os professores que têm a sua visão desse assunto, né? Escolhidos a dedo. Mas certamente você não entrevistou um professor que é muito importante, que foi o professor Paulo Marques dos Santos, que foi um dos meus mentores. Tá? O professor Paulo Marques é completamente cético a essa questão de que o homem muda o clima do planeta Terra. Você tem uma noção de que como esse homem é valoroso para a ciência meteorológica do Brasil? Né? Ele já começou a sua carreira em 1945. O que o senhor era em 1945? O senhor não era nada. Né? Ele era astrofísico, é um dos 6 astrofísicos do Brasil que estuda o Sol. Né? Os trabalhos dele são tão relevantes que foi ele que decidiu aonde os telescópios da América do Sul seriam instalados. Também tive aula com saudosos professores como o Artêmio, o Chig, o Gandu. Esses aí também você não entrevistou. Né? Você também não entrevistou uma pessoa que você conhece, que você admira muito, porque está aqui no seu e-mail, né? Que é o professor Sugil. Né? Você não entrevistou ele. Você disse que você é o admirador dele principal, né? Nossa, eu adoro ele e tal, mas você não entrevistou. Você também não entrevistou o professor Conte, que é referência da climatologia geográfica no Brasil. Tá? Estuda todas essas coisas, desertificação desde os anos 60. Tá? É cético ao aquecimento global, foi meu mentor também. Isso não é curioso para o senhor? Ai, ai. Aliás, só para as pessoas saberem, né, o senhor Paulo Miranda Nascimento só entrou em contato comigo devido a uma publicação que nós fizemos no Jornal da USP, né, como eu já tinha colado para vocês. Nós 3 aqui, tá? Então, o professor Quenitírio Sugil, José Bueno Conte e eu, em dezembro de 2012. Tá? Então, nós vamos começar agora a refutar, ponto a ponto, as coisas que o senhor falou no seu vídeo. Bom, vamos começar com o gelo, né? As medições das geleiras, essa aqui é sensacional. Vamos lá, você confunde geleira, que é o acidente geográfico, com cobertura de gelo polar. Né? Isso ficou muito claro no seu vídeo. As medições às quais eu estou me referindo são de geleiras feitas pelo IPCC in loco, ou seja, tem alguém lá medindo as geleiras. E não o gelo total realizado pelas varreduras de satélite, que o senhor estava comentando essas duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Só para você ter uma noção,
o IPCC, né, confirma, inclusive, que a estimativa das geleiras são de 160 mil. Elas existem no planeta, 160 mil geleiras. Tá? E até o começo do século XXI, apenas 40 delas, pequenas, com 20 quilômetros quadrados, tá, são monitoradas com dados acima de 20 a 30 anos. Olha só, 20 a 30 anos. Eu acho que deve ser menos que a sua idade. Né? Tá? Cerca de 100 delas dispõem de dados de 5 a 15 anos. Então, se você somar 100, né, com mais 40, dá 140. 140 absoluto em cima de 160 mil. Estamos falando das geleiras, tá? Olha lá. E onde que eles conseguem fazer essas medições? Isso aqui é o mais divertido de tudo, né? Eles fazem isso daqui em cima das montanhas, onde as geleiras são menores, onde tem gente para poder acompanhar. Tá? Eles não fazem monitoramento de geleiras gigantescas na Groenlândia, é muito difícil fazer. Tá? Na Antártida, menos ainda. Tá? O pior de tudo é que até o fechamento do quarto relatório do IPCC, eles ressaltaram, né, a retração das geleiras daquela última década em relação ao relatório. Isso aqui é meio absurdo quando a gente fala sobre gelo. Tá? Sim, os dados todos estão mostrando o aumento de gelo com quebra de recordes sistemáticos desde 2007. Você está entendendo então a diferença de quando é geleira continental e quando é bloco de gelo dentro do mar? Por isso que eu falo assim, ó, você faz essa confusão gigantesca com o que é o gelo flutuante continental. Então, vamos ressaltar também para você essa parte da estação sazonal. Então, durante o inverno, a Antártida vai dobrar de tamanho da extensão de gelo. Tá? Quanto a essa parte fininha que você fala que pode perder gelo, de fato ela não está perdendo gelo. Tá? Essa informação de que o setor do Mar de Ross esquenta um pouco mais é relativa ao período de verão. Não é à toa que a estação de McMurdo, norte-americana, ela é abastecida exatamente por esse setor durante o verão. Porque na hora do inverno isso aí fica tudo bloqueado. Tá? Então eles fazem toda essa logística durante as operações de verão. Tem que ressaltar também para você que o setor antártico que é exposto ao Oceano Pacífico é justamente essa parte fininha que você fala. E esse setor todo da Antártida ele fica exposto à oscilação decadal do Pacífico, que apresenta às vezes uma fase fria ou uma fase quente. Tá? Isso interfere, inclusive, na parte tropical e extratrópicos. Extratrópicos significa próximo dos polos. Portanto, essas variações são decadais de aumento ou de perda de gelo sobre os oceanos, não o gelo continental. Essa informação já é sabida desde 1940, tá? Só para você ter uma noção, porque eles estavam fazendo já o início da preparação das expedições para a Antártida. Quanto à Península Antártica, você está redondamente equivocado. Tá? Ela é conhecida como Antartandes, ou seja, como se fosse uma extensão dos Andes. Ela é bastante pronunciada, tem alturas consideráveis, e a maior parte do gelo dela é continental, ela não é oceânica. Tá? O Oceano Antártico, então, não está perdendo gelo, a sua variação de cobertura é bastante sazonal, deixando assim a conclusão aqui para você. E os taludes que soltam esses blocos de gelo, na verdade, isso acontece por erosão, mexer a água do mar, ou a água do mar está com uma temperatura um pouco maior e come os blocos de gelo por baixo. Mas depois isso aí volta ao normal, não se preocupa não, tá? Isso faz parte do ciclo hidrológico e é uma resposta de anos atrás, não está ligado ao tempo diretamente do presente. Mas você também fala sobre o degelo do Ártico, isso aqui é bastante interessante. Você sabe, né, como você mesmo assumiu, né, o bloco de gelo do Ártico é um oceano congelado. Só que tem um pequeno problema, que durante o verão as temperaturas ficam muito próximas de 0 graus Celsius, e até mesmo positivas. Né? Como o gelo permanece com temperaturas muito semelhantes ao do ar atmosférico que o rodeia, então se ele esquenta demais, vai derreter, não tem nenhum problema. Tá? Agora, quanto à Groenlândia, o gelo é continental. Tá? É muito difícil isso daí conseguir derreter. Agora, se você fizer alguma alusão de que a parte periférica da Groenlândia derrete, sinto muito de novo. Essa informação já é conhecida desde os anos 40, tá?
Nós, inclusive, temos cartogramas de temperatura dos anos 60, 1960, onde eles verificam que durante o verão, a região costeira permanece com o ar com temperaturas acima de 0 graus Celsius. Ou seja, o gelo vai derreter na periferia da Groenlândia durante o verão. Mas não precisa ficar com saudade que no inverno ele volta, tá? E é claro que também temos outros ciclos maiores de aumento progressivo ou redução progressiva, que nada tem a ver com essa mudança sazonal, tá? E reveja bem esses dados que você falou, mas não mostrou, né, do próprio NSIDC, porque ele mostra que teve recuperação do gelo ártico aos mesmos níveis de 1970, tá? E que esses anos foram muito frios. O exemplo foi agora, recentemente, de 2012. Inclusive, acho que o senhor já estava batendo em mim aqui, né? Engraçado. Com quebra de recordes registrados em 2013 pela NOAA também. Só recordando aqui, o NSIDC mede gelo global, tá? E o IPCC, naquelas geleiras que eu te falei que estão sendo monitoradas, é em loco, então é escala local. Você está fazendo uma confusão tremenda aqui com local e global. É um erro crasso na geografia. Agora, o pior de tudo, desses seus conhecimentos de geografia, é que no minuto 4 e segundo 7, você fala que a Península Antártica está próxima do Chile, do lado do Chile. Como assim? Tá a 1.000 quilômetros de distância, tem o Estreito de Drake todo ali no meio. E em 4 minutos e 40 você fala uma coisa mais absurda ainda, que aí você concorda com a gente. É, realmente, o Ártico ele pode derreter mais, porque a água fica um pouco mais quente. Então é absurdo, claro, ele é extremamente variável durante as estações de verão e de inverno. Quer dizer, derrete muito, congela muito. É impressionante isso. Oceanos agora, né? A média global que você gosta tanto de falar não é uma coisa nem um pouco descomplicada. Sinto muito. Você acha que é uma coisa super fácil tirar o nível médio do mar num planeta com 510 milhões de quilômetros quadrados? É terrível, né? Como dizia o oceanógrafo Macaulay, né? A última coisa que o mar tem é nível, tá? Dado muitas variações. Você tem variações semidiurnas dos intervalos de fase de lua, pontos anfidrômicos. Aliás, o próprio painel brasileiro de mudanças climáticas, segundo o professor Castro, que acompanha fielmente essa parte, né, há uma abordagem com diferentes linhas de pensamento, misturando escalas de paleoclima e até dados meteorológicos de dezenas de anos. Tá? No final, não chegam a conclusão nenhuma. Por quê? Porque é muito difícil, não se consegue fazer isso. Né? E a gente já esperava isso, porque o próprio IPCC também não consegue fazer essa conclusão. Você vai ler o relatório do IPCC, eles não conseguem tirar uma conclusão de fato de qual é o nível médio do mar. Tá? Então, entenda bem, estamos falando que não é possível estabelecer um nível médio do mar global como o IPCC quer tanto afirmar. Tá? E ali isso é só uma suposição. Porque não é uma continha de somar pontos, meu amigo. Não é uma continha de somar pontos e dividir simplesmente pelo número de elementos que você contabilizou, tá? Então, não sei qual é a sua discussão nesse ponto. Você precisa ler os relatórios. É o que eu falei, você precisa ler os relatórios do IPCC para tirar suas conclusões. Aliás, vai ver como varia tanto dentro dos cenários que eles gostam de prognosticar nos seus modelos de computador. O pior é que você volta a fazer essa mesma confusão de prática quando a gente começa a falar de El Niño e Laninha. Tá? De novo, aquele erro epistemológico crasso da geografia, que é a confusão escalar, de global para local, ou nesse caso do regional. Tá? Você confunde o nível médio do mar local ou regional sobre a ação de um fenômeno, que nesse caso é o El Niño ou a Laninha, com o global. Você fala assim, mas como você consegue medir, então, para o El Niño e Laninha? Porque é um fenômeno local que está acontecendo no Pacífico e você consegue medir este efeito. E não dá para você contabilizar isso para o mundo inteiro. Tá? Você parece que você não está entendendo nada que o entrevistado de oceanografia te deu aí, como ele te explica. E lembrando mais uma vez uma parte aqui da continha do senhor Paulo. Quer dizer que você está dizendo que é só somar esses valores, esses pontinhos e tirar a média. É uma coisa extremamente simples de fazer.
Meu Deus, não é possível isso. Porque se nem os cientistas conseguem fazer tudo isso com todas as variações que você mesmo acabou de citar, que são extremamente complicadas, então você deve ser um deus. Você deve ser, assim, fantástico, né? Você deve ser o senhor nível médio do mar. No minuto 6:45, você fala sobre o El Niño e Laninha no Oceano Pacífico principalmente. Como assim principalmente? Esse fenômeno só existe no Oceano Pacífico? Você está com conhecimento de Wikipedia? Não é possível. Eu achei risível a sua fala sobre a teoria conspiratória das estações meteorológicas pelo mundo e a história de que os satélites vieram aí para fechá-las, tá? Não, os satélites não começaram a medir a temperatura para substituir as estações meteorológicas no mundo. E isso também não acarretou os seus encerramentos, tá? Os satélites eles têm outros propósitos. Eles fazem medições de vários estratos da atmosfera, principalmente da parte da troposfera, tá? Sendo sempre validados por radiosondagens. Então veja, você tem um instrumento que está numa plataforma espacial fazendo uma tentativa de medição, mas esse sensoriamento remoto ele precisa de validação com estações de radiosondagens que são feitas dentro do planeta. Ou seja, tem gente aqui lançando radiosondagens na atmosfera para poder fazer essa calibração, tá? E assim vai. Com o final da Guerra Fria, milhares de estações foram fechadas, tá? E boa parte dessas coisas aconteceram por falta de recursos financeiros, sim. Isso acarretou um grande problema para a meteorologia, porque você teve uma queda abrupta de informações, tá? E isso aí atrapalhou também os prognósticos de tempo que aconteceram logo em seguida. E também não podemos esquecer que vocês, fechando as estações, as séries climatológicas de determinados lugares ficaram comprometidas. Você deixou de ter informação das outras variações climáticas que acontecem durante 20 e 30 anos. Então aqui para mim fica mais que evidente que você não tem nenhum conhecimento de climatologia, porque você assumiu que a temperatura do ar é igual a clima. A temperatura do ar é um parâmetro da meteorologia ou da climatologia geográfica. E, pasme, meu amigo, é o pior que tem pra gente falar qualquer coisa. É o pior de todos. Isso é um erro crasso para nós, tá? Clima é uma combinação de vários fatores da atmosfera, tá? Eu vou entender, então, isso aqui como um retrocesso dos seus conhecimentos de estudo sobre o clima, tá, senhor Paulo? Quando você comenta o gráfico do Spencer, não é possível, né? Você está bastante equivocado, tá? Basta ver que o segundo gráfico que você apresentou é exatamente o mesmo e que a correção que você aplicou lá é menos de 0,1 quando não chega a 0,1 graus Celsius. Na hora que eu vejo essas coisas, eu fico lembrando da minha professora Eva Cibusca, que a gente teve lá em 1991, né, fazendo laboratório de física. Quando a gente fazia aquelas contas e colocava lá, eu colocava a precisão decimal, ela começava a rir da minha cara. Falou, quem falou que o mundo físico tem essa precisão? Tá? Então você está admitindo, como todo esse pessoal do IPCC, que o planeta é uma calculadora, né? É sensacional isso daí, eu acho muito interessante, tá? Então, é perfeitamente aceitável o que o professor Spencer fez e mantém o mesmo desenho da curva, não mudou o desenho, né? Deu uma subidinha lá de correção de 0,1 quando chega nisso, mas o desenho da curva se manteve, tá? E o mais curioso é que você não comenta a escala do eixo Y. Você chegou a ver lá? Né? Não é 10, 20, 30, 40, é 0,1, 0,2, 0,3, tá? Você também não apresentou no seu gráfico 2, supostamente ajustado, a saída dos modelos de computador. É isso que ficou muito divertido da sua apresentação, tá? Que é o que o Spencer estava tentando mostrar, tá? As pessoas entenderam o motivo do professor Spencer em mostrar aqueles dados? Eles entenderam sim, porque ele estava falando o seguinte, olha, desde 1998 as temperaturas pararam de subir e os modelos do IPCC continuam explodindo as temperaturas. Então quem está errado? É o mundo ou são os modelos do IPCC, senhor Paulo? Né? Isso é um conhecimento aí mais de filosofia também, você precisa dar uma olhadinha nisso daí. Tá? Então os modelos continuam esquentando o planeta, só que o planeta não está esquentando. Como é que fica isso? Tá?
Então a hipótese que os modelos estão seguindo está errada, porque eles ficam atribuindo a temperatura do planeta com CO2. É o problema da atribuição. O mundo real não está querendo colaborar com as hipóteses do IPCC e o seu CO2, né? Tá? Mas os modelos só estão subindo, só estão subindo. Então é o que eu sempre falo. Quem que está errado? O mundo real ou os modelos de clima, vide temperatura, que temperatura não é clima, do IPCC. No minuto 8h55, você começa a ficar nervoso, né? Você começa a mexer na barba, no nariz, no cabelo. Você acabou de aprender aquela informação, né? Uma pessoa que acabou de aprender aquela informação, as coisas que eu falo vão parecer realmente teoria da conspiração. Aí fica meio difícil mesmo. Vamos fazer um resumo até agora, então. Primeiro, você confunde o lugar da Antártida com o Chile, que está a 1.000 km de distância do sul do Chile. Que o El Niño está principalmente no Oceano Pacífico. Confunde clima com temperatura. E agora você quer duvidar do trabalho do professor Spencer por causa de 0,1 graus Celsius, de uma informação que é tomada de uma plataforma espacial que pode estar a 600, 700 km de distância da superfície? Aí é brincadeira, né? Bom, você falou também sobre a NASA, né? Você está invertendo a coisa. O departamento da NASA que concorda com o aquecimento global é o GIS, tá? Os outros departamentos não apoiam isso. Basta você ver as notícias do aquecimento global de onde que saem, tá? A NASA, só para você ter uma noção, tem mais de 300 departamentos, tá? Sendo que 200 deles são pequenos, muito pequenos. Os mais importantes é o JPL, que é o de propulsão, tá? E o HSD. Só que se você for olhar, essas pessoas estão trabalhando com outras coisas. Nenhum deles está trabalhando com mudanças climáticas e não tem opinião sobre esse assunto. Em relação aos departamentos da NASA, você encontra isso com muita facilidade. Eu tenho que ensinar com você com colher. É só fazer uma pesquisa rápida na internet que você acha os departamentos da NASA. Lá você vai ver que muitos desses departamentos são bem pequenininhos, tem às vezes 2, 3 pessoas. Tá? Até o Wikipedia, que é uma coisa que você sabe fazer muito bem, você vai conseguir encontrar os departamentos, quais são eles, o que eles trabalham e tudo mais. Por isso que a gente fala que o GIS é o departamento onde se trabalha as histórias do aquecimento global. Quanto ao óptimum climático, sim, a Terra foi mais quente, mas não apenas esse 1 grau Celsius que você está falando aí. O óptimo climático de 3.100 anos atrás, segundo o próprio Keighley de 1996, as temperaturas foram no mínimo 2 graus Celsius mais quentes que atuais, tá? Para um período mais afastado, como os 10.000 anos, como você está falando, né? No Dryas recente, no Minuano, você tem vários longos períodos de temperaturas bem mais elevadas, tá? Algumas delas, segundo o Cuffey e o Clown de 1996, o próprio professor Sugil, que você gosta, e ele me contou, nas nossas extensas conversas que a gente tem sobre os trabalhos deles, né, que as temperaturas estiveram 5 graus Celsius mais elevadas que os dados atuais, tá? Então, essas informações foram tiradas de que maneira? Primeiro, com isótopos de oxigênio em plânctons remanescentes, né, no mar de Sargassos e testemunhos de gelo da Groenlândia. Então, nós temos 2 fontes que mostram isso daí. Tá? Só uma correção, ao que parece, você está fazendo um erro de interpretação no seu minuto 12h34, confundindo um gráfico de anomalias de temperatura do período Holoceno, que foram centradas em 0 por meio de uma média total de todos os valores, com os valores médios de temperatura de ano a ano, tá? Como foram apresentadas aí no Dryas recente. A variação é de pelo menos 5 graus Celsius. Eu não sei como é que você conseguiu fazer ficar tão pequenininha, tá? Isso aí já está dito nas informações que eu já passei para você, nessas fontes aí. E só para te complementar, a edição da Nature de novembro de 2009, e aceito também pelo IPCC, as temperaturas nos nossos interglaciais foram de 6 a 10 graus Celsius mais elevadas que as atuais, tá? Então, eu creio que os seus próprios estudos de paleontologia deveriam dizer isso daí. Mas o que eu fico assim abismado é o seu erro crasso de misturar anomalias de temperatura com temperaturas médias anuais.
Então, do mesmo modo que você vai falar depois sobre a pequena idade do gelo que a gente fala, né? Ah, não, ela também foi pouco significativa. Então, é sempre pouco significativa para cima, pouco significativa para baixo. Não, ela foi muito significativa, tá? Não apenas só por meio grau, como você afirma, pois continua fazendo aquela informação do gráfico da anomalia, mas pelo menos 1,5 graus a menos que o atual por cerca de 400 anos, tá? Com um bom pronunciamento de 100 anos, bem baixo, declinando entre 1500 e só retornando em 1700, tá? Então, só para deixar claro que para as pessoas que estão aí nos assistindo, aqui aconteceu um enorme despropósito científico que é chamado do taco de hóquei, tá? Um certo cientista fez aí um trabalho em cima disso, que depois a gente pode comentar isso futuramente. Mas só para complementar aqui, a Nature Geoscience, em 17 de agosto de 2015, publica a matéria recomprovando a existência da pequena era do gelo, principalmente pela ação dos oceanos mais frios. Tá? Então, voltando a essa sua afirmação aos 13 e 14, você continua confundindo os tipos de informação. Tá? Está misturando a anomalia de temperatura de um período inteiro com temperaturas de fato de ano a ano. Portanto, mantenho sim a minha afirmação de que ainda estamos em período frio, mais frio do que antes, tá? Afirmação essa que estão nos artigos científicos, nos relatórios do próprio IPCC, aqueles que você provavelmente não lê, e por aí vai, tá? Então fico muito surpreso que você não saber dessas coisas, não está sabendo dessas coisas, e fazer esse erro crasso o tempo todo, com comparações estatísticas que não poderiam ser feitas. Eu não sei de onde você tira essas coisas, juro por Deus, não consigo entender, tá? Nunca ouvi os cientistas comentarem que esse nosso interglacial atual já está aí num prazo de extensão de quase 5.000 anos? Você nunca ouviu essa informação? Quanto ao seu comentário sobre o período quente medieval e a fartura na Europa, esse aqui eu achei sensacional. Olha, juro pra você, cara, eu acho que você gosta de morar numa terra que seria uma bola de gelo, então, né? Todos os registros mostram que teve fartura na Europa, tá? Como bem mostra o professor Philip Stott da Universidade de Londres, passando todas essas informações, você pode procurar, tá? É só você procurar mesmo, tá? Mas no comentário, se foi bom para todos, eu achei sensacional, juro pra você, tá? Eu estou falando da Europa, é por isso que eu falei que você não tem raciocínio sua argumentação. Estou falando da Europa, você vai pro Saara, tá? Foi incrível, tá? Então, olha lá. Na Europa, com latitudes mais altas e sem gelo, porque está mais aquecido, as pessoas tiveram mais terras para plantar, tá? Aí você vai para o deserto do Saara e fala, mas será que no deserto do Saara isso foi bom? Tá? Então tem que manter a linearidade do pensamento. Eu não consigo imaginar, juro para você, eu não consigo imaginar que, segundo o que você falou, que o Saara só existe há 10.000 anos. Tá? Não é possível. Aqui eu creio que falta um conhecimento maior aí de climatologia, porque não é possível. Tá? Se você está fazendo uma afirmação que você acha que foi bom para o Saara, será que foi mesmo ou não? Por favor, me apresenta provas que nesse período aconteceu alguma coisa muito ruim durante o período quente medieval. Tá? Porque vai ser um enorme contrassenso da história da climatologia. Porque justamente quando a Terra está mais quente, o ciclo hidrológico está mais ativo, tá? Então, o que você acha que vai acontecer na parte periférica dos desertos? Você precisa se informar, porque nessa parte, quando você vai para o Saara e começa a entrar no deserto, vira uma misturança de coisas que, pelo amor de Deus, tá? Você está confundindo aí processo de desertificação, o que é um deserto, e são coisas completamente diferentes. Você precisa estudar o que é área nuclear de deserto, o que é área periférica, quando o ciclo hidrológico está mais ativo, o que acontece nessa área periférica, tá? Então, eu não vi também essas suas argumentações, né? E quais são as medidas qualitativas para você sustentar esses argumentos. Agora, cá para nós, cara, de boa. Você sabe o que aconteceu no Sahel entre 1970 e 1980? Você sabe o que é Convenção de Nairobi? Se você não sabe, eu também não vou dizer para você. Vai estudar. De boa, vai estudar para saber o que aconteceu na Convenção de Nairobi. CO2 é importante aos seres vivos? Claro que é.
Essa parte do seu discurso eu só vi retórica, de boa, tá? CO2 não é poluente, CO2 é gás da vida, não tem jeito. Enfim, eu não entendi qual foi o mote da sua discussão sobre a remoção dele da atmosfera. Você sabia que a Petrobras já faz isso? Já coloca CO2 dentro de poços de petróleo? Que a China queria gastar US$ 1 bilhão para fazer máquinas para remover CO2 da atmosfera? É aí que vai o dinheiro dos fundos clima que vocês estão querendo, tá? Você tem certeza que você nunca ouviu falar desses projetos? É isso. A sua definição de poluição é de discurso de ambientalista, não é de cientista, tá bom? Bastando ver que na história do planeta nós tivemos várias mudanças e muitas delas em tempos muito mais curtos de variação de CO2, tá? Ter excesso é considerado poluição, isso é bastante curioso, tá? Por quê? Você está marcando ou balizando excesso em qual parâmetro? Onde é que você põe lá uma marca na natureza e diz, ó, passou daqui é excesso? Para algumas coisas, como seres vivos, a gente sabe o que é excesso e o que não é. Mas para a natureza, como é que você sabe que isso aí é uma baliza para você falar que, ó, está mudando e isso aí é o meu suposto equilíbrio? Eu fico muito desconfiado dessa informação. Só para ressaltar, as coisas não estão em equilíbrio, elas estão em constante transformação. Aí você pega o exemplo do estrume e fala que se tiver uma grande quantidade, ela vai poluir tudo. Não, com o tempo isso também vai se transformando, a natureza vai dando conta disso daí e vai eliminando esse problema. Tá? Porque você usa a ideia, por exemplo, do Rio Tietê em São Paulo. Claro que a gente sabe que 50 quilômetros para frente, praticamente toda a sujeira desapareceu, o rio volta a ser limpo. Então a própria natureza tem aí os seus mecanismos de se arrumar, de se ajeitar. Agora eu fico assim muito curioso que vem uma falácia da sua parte, como eu já disse, com o uso da palavra poluição. Porque ela está atrelada a um grau de balizamento que você não delimitou. Sabe o que mais me incomoda também nessa história toda? É que você está preocupado com o CO2, achando que ele vai ser poluente, mas você não está preocupado com o Rio Tietê, que de fato é um problema ambiental. Só para deixar bem claro, entender o processo de regeneração da natureza não significa que eu sou a favor da destruição, tá? Porque você fica o tempo todo imputando isso em cima de mim. Como é que eu posso ser contra a natureza se eu sou justamente aquele que está combatendo o gasto desnecessário de dinheiro para remover CO2 da atmosfera e usar esse dinheiro justamente na aplicação de saneamento básico, que é aquela coisa que vai fazer o quê? Melhorar o nosso meio ambiente. Então você está sendo totalmente um contrassenso no que você está dizendo. Aqui eu vou trazer uma informação diretamente do professor Sugil, da qual você é fã e ele é especialista, né? Você é fã porque está aqui no seu e-mail, tá? Período glacial conhecido como Iceball ou Snowball. Já ouviu falar desse período? Deve ter ouvido falar, não é possível. A concentração de CO2 estava 10 vezes a concentração atual, ou seja, 4.000 partes por milhão, certo? E você está dizendo que nunca viu isso. E o que aconteceu nesse período? O planeta congelou, praticamente, parecia filme de ficção científica, congelou tudo. Como é que a gente sabe que isso é verdade? Teve alta concentração biogênica de estromatólitos, com precipitação de carbonatos. Essas medições foram tiradas por processo de urânio-tório absoluto, que dá precisão até as unidades. Você sabe disso, não é possível, porque você não estudou paleontologia? Né? Você tem que saber disso. Nas informações que você apresentou aí por paleoclimatologia, por isso que eu estou falando, que não é possível que você não sabe. Você mostrou o CO2 e temperatura. Você notou que não tem mesmo nenhuma relação, né? O CO2 e a temperatura fica lá subindo, descendo à vontade. Por exemplo, nós temos lá, CO2 está alto e as temperaturas caem significativamente com o passar dos milhares de anos. Você viu lá? Que mais? No terciário, por exemplo, as temperaturas caem primeiro e o CO2 vai atrás, como você estava falando, tá? Nos testemunhos de gelo da Antártida que você citou, no tempo mais recente agora, o que acontece? A mesma coisa, tá? Há um intervalo mais ou menos de 800 a 1.000 anos
entre a elevação da temperatura e o CO2 que vai atrás, e vice-versa, porque depois a temperatura baixa e cerca de 800 a 1000 anos depois o CO2 vai atrás também. Isso daí você pode ver com diversos pesquisadores. Por exemplo, o Dr. Ian Plimer, de Geologia, né, da Universidade de Adelaide, na Austrália. O professor Ian Clark, também de Geologia. Todos eles vão mostrar que primeiro sobe as temperaturas e depois sobe o CO2. Tá? Mas naquele período que eu estava falando, que você confundiu, não era assim. Tá? Tava com 4.000 partes por milhão de CO2 e o planeta entrou numa era glacial. Só para lembrar, esses testemunhos de gelo que você está falando aí, eles saem lá da praça de Vostok, lá na Antártida, tá? Então, com todas essas informações que a gente está vendo aqui, você jamais pode afirmar que o CO2 vai dirigir as mudanças climáticas, porque certamente eles não fizeram isso no passado. Então, você não pode fazer projeções para o futuro, porque você não tem isso na história do passado. Agora tem uma coisa muito interessante que você não deve ter visto, porque temos alguns pesquisadores aqui da Noruega, o nome é difícil de falar, mas eu vou falar para vocês aqui, o Humlum, o Stordal e o Solheim, né, publicaram na Global and Planetary Change em 2012, que mesmo mudando as escalas recentes para anos ou meses, acontece a mesma coisa. As temperaturas dos oceanos e dos continentes sobem primeiro, logo depois a concentração de CO2 vai atrás. A temperatura dos oceanos ou dos continentes diminui, o CO2 vai atrás também. Tá? Então esses estudos aí foram baseados com muitos professores, inclusive com o professor Sugil e todos os dados que ele apresentou. Tá? Então eu não entendo porque você faz uma salada gigantesca com era recente, com eras do passado, que você também não tem essas covariações com CO2 e temperatura. Fica muito complicado. Fica muito complicado. Então veja o próprio gráfico que você mostrou, Você não vê correlação de CO2 mexendo com a temperatura. E o pior, só lembrando daquela lista toda, de novo, que o item que eu mais gosto é que você ainda fala que temperatura é o clima do planeta. E só mais uma observação, aos 18 minutos e 50, você falou, naquele período, né, que a Terra estava bastante aquecida, que as calotas polares só se formavam no inverno. É isso mesmo que você falou? Porque não é possível que, durante um período sazonal de alguns meses, cerca de 20 milhões de quilômetros quadrados conseguiriam se formar rapidamente. É complicado isso. Não é possível que dá para fazer tanto gelo em tão poucos meses. E depois também todo esse gelo se derreteria quando chegaria o verão nesse hemisfério. Então não sei de onde você tirou isso. E logo no 1950, você começa a confundir os períodos interglaciais que eu estou fazendo numa entrevista. Eu estou falando do período do snowball e depois eu falei dos períodos glaciais e interglaciais recentes e você misturou tudo. Misturou completamente tudo. Aí fica muito difícil mesmo. Você pega só um pedacinho de entrevista e faz uma salada gigantesca sobre toda a história do planeta, sobre as concentrações de CO2 e que períodos realmente o planeta virou uma bola de sorvete. Lembrando que, aqui nesse tópico, você está me chamando de mentiroso e de ignorante, né? Então eu peço a você que é especialista que aprenda a ler o seu próprio gráfico, para você ver o que acontece com o CO2 e a temperatura do planeta. Não confunda também as eras que eu falei na entrevista e que você assistiu na palestra em 2012. Eu sempre ressalto isso. Tá? Se você não conseguiu refutar lá em 2012, agora você quer fazer uma enorme salada, misturando eras, iceball, concentração de CO2 e temperatura. É lindo, maravilhoso. Aqui você faz uma confusão generalizada dos movimentos da mecânica planetária considerados mandatórios para as alterações climáticas de longo período, com um certo feedback que você fala atribuído aí ao CO2 quando ele é liberado pelos oceanos. O curioso é que na sua explicação, justamente quando você vai falar sobre aquilo, cortou, né? E aí a gente fica sem entender o que acontece quando tem a inversão desse processo. Segundo a sua lógica, tá? CO2 esquenta o ar, que esquenta o oceano. Só que quem esquentou primeiro foi o oceano que liberou o CO2,
que vai ajudar a esquentá-lo mais. Fica aquela história de que quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Eu gostaria de saber como que a radiação infravermelha penetra o suficiente na água do mar para esquentá-la, tá? Você então está me garantindo que é o ar da atmosfera que está esquentando os oceanos da Terra? E depois, o que vai acontecer? Tá? Porque fica estranho. Como é que vai ser a situação quando a coisa se inverte? Tá? Porque com o jeito que você falou, se os oceanos se esfriam, o que vai acontecer se a atmosfera está cheia de CO2? Então o CO2 não consegue segurar o calor, né? Ele não vai atuar então com aquele cobertor, tem que ser um cobertor esse CO2 que você está falando aí. Porque, de novo, o teu argumento é falacioso, tá? O CO2 não mantém absolutamente coisa nenhuma, tá? A nova posição planetária dentro desses ciclos de Milankovitch é que vai interferir nesse saldo de radiação de ondas curtas que está chegando do Sol, tá? E essa radiação de ondas curtas, é óbvio, ela vai incidir sobre os oceanos e a radiação vai penetrar na água do mar. E ela penetra profundamente. A radiação de onda curta é a que penetra profundamente na água do mar, dentro da zona chamada zona fótica ou eufótica, tá? Que você também deveria saber. Com essa redução de saldo, os oceanos é que vão esfriar e começam então a absorver o CO2 de novo. Você sabe a propriedade, não é possível que você não saiba disso, que você já falou, tá? Principalmente pela atividade da camada de mistura, que é a primeira camadinha do oceano. Ela pode variar 25 metros, 50 metros, às vezes até 100 metros de profundidade. Assim, de novo, as temperaturas sobem e descem primeiro e o CO2 é que acompanha esse movimento, tá? Então você acabou não explicando absolutamente nada aqui, você só ficou fazendo retórica. Então, só para complementar um pouquinho, já que você falou tanto que tem um feedback, querendo colocar sempre palavras na minha boca, essa que é a sua ação, né? Você precisa de novo, né? Acho que não fez isso, mas então você precisa de novo, eu ressalto, ler o relatório do IPCC para saber que feedback que eles falam lá. Não é isso, você ouviu a palavra feedback em algum lugar e colocou aí de maneira totalmente equivocada. Você não sabe de fato quando você falou do feedback do que você está falando. Foi incrível isso, foi incrível, tá? Então, eu reafirmo, as concentrações de CO2 só sobem após o aquecimento dos oceanos, e não é ao contrário. Uma vez que o CO2 esteja na atmosfera, ele não muda em nada o clima do planeta, mas ele vai ajudar significativamente na fertilização por carbono, portanto, é uma benesse sim para a natureza. Em breve você vai ter uma aula sobre vegetação também, tá? Quanto ao homem estar relacionado à liberação de mais carbono na atmosfera, é só se fazer as contas, tá? Do saldo que mudou desde o início das medições de Mauna Loa em 1958 até o presente. Você com certeza vai ver que a atividade humana é 2 ou 3 ordens de grandeza menores que essa variação aí, tá? Então a conclusão que a gente vai tirar é que é impossível que o homem tenha realizado essa variação. É só uma questão de cálculo, tá? Ela é natural e não está relacionada com os ciclos de Milankovitch, como você está falando aí, essa última agora, tá? A hipótese que tenha sido o Oceano Pacífico, que passou cerca de 65 anos, um pouco mais aquecido, e que tenha lançado esse CO2 todo na atmosfera. Você sempre elenca que uma mudança climática seja atrelada a um só elemento. Esse é outro erro crasso seu, porque você não entende de macroclima do planeta Terra. E você adora atribuir essa mudança de clima ao CO2, que é o discurso do pessoal que está aí por trás. Creio que você não ouviu mesmo que as temperaturas pararam de subir desde 1998, que é chamado do El Niño do século, amplamente discutido como um hiato de temperatura, né? E que acabou o quê? Fazendo a queda da hipótese de que o CO2, né, consegue controlar o clima. Inclusive, né, falando desse teu feedback que você disse tanto que consegue fazer as temperaturas subirem, é muito esquisito isso. Repare bem que nos gráficos que você mesmo apresentou,
e olha que as temperaturas não estão mais elevadas, exceto agora em 2015, 2016, porque aconteceu mais um grande, forte El Niño, tá? Que vai corroborar muito com a hipótese do ciclo nodal da Lua, que isso acontece mais ou menos a cada 18, 19 anos. Nesse intervalo de temperaturas, você teve algumas baixas, que foi 2006, 2007, 2009, 2010, 2014 não foi tão quente como você falou, e poucas altas, 2004, 2005, 2011, 2012, fazendo parte natural da flutuação. Mas nenhuma dessas foi tão grande ou maior que essas duas pontuais, que é de 98 e agora desse novo El Niño, tá? Esse trabalho aí foi feito pelo professor John Christie, ele usa satélites e radiosondagens. Portanto, sim, há uma grande probabilidade, verificando os próprios dados passados, que haja um novo período de resfriamento, como nos ciclos solares 24 e 25 que nós estamos passando agora. O próximo vai ser o 25. O ano 2014 não foi nem de longe o recorde de temperatura mundial, como você está alardeando aí. E os anos 2015 e 2016 estavam realmente atrelados a esse El Niño, como eu já expliquei para você. Portanto, não foi a causa o CO2, porque se você está mostrando que o CO2 só sobe e as temperaturas se estabilizaram com 2 pontos máximos, com uma barrigona aí mais ou menos com variações de elevação e diminuição de temperatura, a sua hipótese também não vai se confirmar como a hipótese do IPCC. Tá? Então você continua de novo fazendo um trabalho de atribuir uma só causa a clima, que é só o sol, aí você esquece o que está acontecendo com os oceanos e tudo mais. E veja que durante todo o período do hiato, as temperaturas se estabilizaram e em alguns lugares até diminuíram, exceto nos pontos extremos desse período aí. Um processo pode estar diminuindo e subitamente alguma coisa aconteça que vai mudar todo o sistema climático. Tá? Pode ter uma variação abrupta a qualquer momento. Os oceanos, porém, têm uma perda ou ganho de energia muito lento. Tá? Contudo, como a nossa fonte primária de energia é o Sol, a gente não tem nenhuma outra fonte primária e os seus ciclos estão se tornando mais fracos, há uma grande possibilidade, sim, de um resfriamento semelhante aos anos 70 e os anos 80. Ninguém está falando de glaciação aqui, mas é a variação natural como a gente observou no século XX. Então eu não sei de onde que você falou que essas últimas 14 temperaturas são as mais altas, se o próprio GIS da NASA confirma que no século XX também nós tivemos temperaturas muito elevadas como 1938. Só para complementar para você, a exoclimatologia consegue mostrar que o Sol altera variações de configurações climáticas nos planetas onde eles estão localizados a trilhões de quilômetros do Sol. Tá? Então você vê variações sim nesses planetas. Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Tá? Então você está dizendo que qualquer variaçãozinha do Sol, de nós da Terra, que estamos no quintal a 150 milhões de quilômetros de distância, só não vai mudar as coisas aqui? Olha, precisa estudar muito esse assunto aí, tá? Porque você não entende que uma fraçãozinha dessa energia muda tudo. Só uma fraçãozinha de radiação ultravioleta que mude já altera, por exemplo, a formação total de ozônio que acontece no planeta Terra. Vamos lá, vamos explicar para quem está procurando pelo em ovo e está querendo se fazer desentendido. Eu estou falando numa entrevista uma coisa que é energia, estou falando de radiação e depois você muda para uma outra coisa que é o balanço total de energia, tá? Então você pega um recorte da conversa e faz uma salada de retórica. A energia citada no primeiro parágrafo da entrevista é a radiativa de infravermelho que eu estou falando, tá? O ar em altitude com o CO2 não vai reter a energia da radiação infravermelha emitido pela superfície. Você está entendendo? Esse ar que está aqui com o CO2, ele não está interceptando essa radiação de energia infravermelha, tá? Tá entendendo agora isso aí? Não sei, né? Você disse que não entendeu porque você faz uma mistura de energia, calor, frequência de radiação, pressão da atmosfera. Aliás, no seu segundo vídeo você faz uma confusão que chega a ser bizarra. Você começa a falar sobre volume. Você já calculou uma integral na sua vida? Você já fez uma derivada? Tá? Você já fez algum tipo de cálculo disso aqui? De cálculo 2, por exemplo? Então, no minuto 28 e 35, você ainda fala assim que o calor é nada menos que a vibração das moléculas. É só isso. É o princípio do micro-ondas. Aqui você confunde calor com temperatura.
tá? Definição para você, eu vou ler a definição, tá? O calor é a energia que transita entre corpos e temperaturas diferentes. A vibração é associada à variação de energia interna da molécula, grandeza associada à temperatura e não calor, tá? Então, desse trecho, bastava você ler o próprio recorte para entender do que se tratava. A tapeação sai da sua parte em fazer-se desentendido, tirando as coisas do contexto, tá? Então, uma coisa é balanço radiativo e depois o balanço de energia quando o ar está fazendo vários processos próximos da superfície para aquecer a troposfera, a primeira camada da atmosfera. E só complementando aqui, no minuto 27:50, você fala que a atmosfera está esquentando porque ela é mais densa na base. Isso aí é um dos fatores, mas na verdade o que aquece a atmosfera na base é o processo de insolação. Tem que chegar a radiação solar na superfície, esquentar essa superfície e aí você tem diversos processos de transferência de calor da superfície para a atmosfera, na base. Tá? Então não dá, é difícil. Você na internet paga de bom moço, né? Você está fazendo esse vídeo todo simpático e tudo mais, mas por trás, né, você mostra quem você de fato é. Por exemplo, você fala lá, da onde eu tirei os menos 80. Aí isso te autoriza a me ofender na internet. Sabe, você tem que aplicar a lei de Wien. Quando você aplicar a lei de Wien, você vai entender de onde saem essas temperaturas. E eu vou deixar isso para o astrofísico Dr. Tiago Maia te dar uma aula sobre esse assunto, tá? Mas eu espero muito que você aprenda. Mas então é muito fácil você fazer uma acusação para a pessoa, chamá-la de mentirosa e tudo mais, quando você não tem o conhecimento sobre esse assunto, né? Então é esse que é o teu argumento científico, né? Eu sou mentiroso porque você não sabe de onde vem essa informação e você não sabe de onde obtê-la. No Brasil, parece que a ignorância é fonte de conhecimento. Você fala aqui o que é análogo a um professor que acabou de definir uma equação na lousa e o aluno vai levantar lá do fundo da sala e falar: professor, eu não entendi, portanto o senhor é mentiroso. Você acha que está correta essa analogia? Tá? Então, é esplêndido esse teu rebate científico, tá? Você precisa aprender a realizar esses entendimentos que foram aí já explicados pela Georgia Tech Earth and Atmospheric Science, que coloca essas informações de como tratar com a lei de Wien, na temperatura, com CO2 e tudo mais. No quesito vulcões, aqui ficou claro que você não tem a menor ideia do que você está falando. Ao que parece, porque está muito pequeno no seu vídeo, o gráfico ficou muito pequenininho, você é um gráfico de CO2 total. É isso mesmo que você fez? Que está incluindo nesse gráfico total toda atividade natural, mais o CO2 supostamente lançado pelos seres humanos. Só que você não fala que a quantidade antropogênica é cerca de 10% do erro da estimativa total das emissões, tá? E você quis mostrar para as pessoas que aquela linha vermelha do gráfico é somente a antropogênica. Tem certeza que é isso? Não, olha, ela é a soma de tudo, tá bom? No seu gráfico você está mostrando uma coisa e falando outra. Sim, como eu te falei, os vulcões lançam mais CO2 na atmosfera do que as atividades humanas. Tem um livro aqui que é bem interessante, que é sobre a tal da camada de ozônio, etc. Mas tem uma passagem de um vulcanólogo, o Taziev, né? E o Taziev, como vulcanologista, ele explica isso muito bem. Que além de ter classificações dos vulcões diferenciadas da atividade deles, nós temos mais de 550 deles em atividade o tempo todo no planeta, tá? Então, na sua conclusão final, você mostrou exatamente o ponto que é descrito aqui, pois ficou claro que você misturou as informações da curva total de CO2 com somente a emissão de casos esporádicos de vulcões. Tá? Você mesmo concordou que essas erupções dão uma elevadinha no CO2. Você falou aí no seu vídeo, tá? nas concentrações de CO2. Mas você não associou que justamente essa elevação é que foi o diferencial para aquele ano, quando você teve esses eventos esporádicos. Ademais, usou o gráfico de CO2 médio e não o gráfico contínuo, onde esses lançamentos naturais, como o dos vulcões, né, ficariam muito mais evidentes.
Inclusive, você como biólogo saberia que só o desfolhar das florestas decíduas faz com que o CO2 suba e desça sazonalmente muito a sua concentração na atmosfera durante o passar do ano, tá? E aí vai me dizer que são os seres humanos que estão fazendo essa elevação. É brincadeira, né? Que só as folhas das árvores decíduas, da vegetação decídua, faz essa variação. É a chamada curva da cobrinha no meio cético aos cientistas do aquecimento global. No tema Amazônia, eu não sei o que comentar com você. Porque você já vem com essa conversinha de ambientalista de carteirinha. Parece que você não entendeu nada, você não entende nada do que eu falo, tá? Então é difícil comentar com um biólogo que quer ser ambientalista e distorcer todo o meu discurso. Toda hora você quer me imputar que eu estou mandando destruir a floresta inteira, quando na verdade nós temos a engenharia florestal e diversas outras ciências para tirar um enorme proveito da nossa floresta amazônica. Aliás, só para uma perguntinha aqui para você, né? Você sabe quantas árvores temos lá e qual é a estimativa? Aliás, na taxa de desmatamento da Amazônia, quanto tempo demoraria para a floresta inteira ser devastada? E se fosse possível, onde você ia colocar todas essas madeiras? Tá? Então é difícil, mas eu vou tentar fazer um exercício mental com você aqui, que um professor amigo meu pediu para te fazer, né? Se você pegar a floresta amazônica inteira e colocar em cima do Saara, vai chover? Aí quando você entra na parte de geopolítica, aí pelo amor de Deus, né? Aí você mistura tudo porque mostra que você não entende absolutamente nada disso. Que parte que você não entendeu do Acordo de Paris especificamente? Você entendeu que o Brasil se comprometeu efetivamente e tomou como forma de lei para nós brasileiros todos, né, pagarmos a tal da conta do aquecimento global? Enquanto os outros países estão dando uma banana pra gente? Você percebeu isso? Você não percebeu, né? Tá? Então, só uma coisa importante. Vendo tudo que você falou aqui, não é porque você viu ou aceita a visão de alguém que deve ser considerada verdadeira, tá? Porque você fala aí, olha, da autoridade, de desclassificar as outras pessoas, né? Então, essa avaliação sua é muito rasa. Eu não gosto disso daí, sinceramente, eu não gosto. Porque parece que você está comprometendo aí a sua causa, né? Então isso aí ficou nitidamente visível nesse seu segundo vídeo de 2 horas, porque você ali não fez cortes e aí você é o autêntico. E o autêntico a gente viu que é bastante comprometedor, né? Chegou a estudar mesmo algum documento oficial na íntegra do Acordo de Paris? Claro que você não fez isso, né? Isso é óbvio, né? Porque você entendeu que tem acordo de partes. Onde é que está esse acordo de partes? Você sabe que local que ele está? Como é que eles foram trabalhados? Como é que eles foram amarrados, costurados? Então, parece que você não deu prioridade para esse assunto aí também. Quanto às suas afirmações das reservas ambientais, por favor, estude seriamente o trabalho do professor Evaristo de Miranda, recentemente publicado, tá? E você vai ver quem que é o campeão de preservação ambiental no mundo. Então eu pergunto assim para você, para que você quer mais? Né? Se nós já somos os enormes protagonistas, você ainda quer mais? Você quer mais? Você quer congelar o Brasil inteiro? É isso que você quer. Então eu não sei o que você vai comer depois. Você quer importar comida? É isso, né? Bom, e por isso que você fica fazendo essas ofensas para mim, chamando de tacanho, né? Elas são bastante desprovidas de alguém que simplesmente não leu absolutamente nada. Aliás, eu até fico me divertindo muito, né? Porque eu lembro que você assistiu os 300 slides lá e não conseguiu fazer nenhum comentário. E quando você fala sobre esse negócio da Amazônia, de novo, me imputando, né? Como se fosse um criminoso para destruir a Amazônia, me lembra uma professora, numa palestra que eu também fiz no Rio Grande do Sul, né? Que após os 300 slides exatos como você assistiu, falou a seguinte frase: então podemos destruir a floresta amazônica? Quer dizer, né, não liga uma coisa com a outra. Foi extremamente vaiada por todos os alunos que estavam dentro do auditório, só para você ver como é interessante, tá? Olha, meu amigo, eu não sei, se você acha tão interessante assim, ama a floresta amazônica com todo esse fervor, meu, de boa, arruma a sua mala e muda lá pro meio da Amazônia, tá? Fica lá quietinho, sem energia elétrica, sem cobertura da sua casa, sem nada, mora lá, você vai fazer um grande favor pra gente, vai tomar conta da floresta.
Eu quero que você entenda que entender o processo natural de regeneração de uma floresta tropical nas suas áreas abertas de 20 anos é uma coisa natural que acontece. Eu não sei porque você fica imputando isso pra cima de mim como se fosse um crime, como se eu tivesse destruir a floresta inteira. Tá? É o cúmulo que você fala, é exatamente o cúmulo. É chamar todos os nossos engenheiros florestais, os nossos cientistas que trabalham com isso, de idiotas. Eu não consigo entender por que você continua batendo nessa tecla. Você quer só fazer o que com isso? Só imputar essa ideia de criminoso da floresta amazônica? Sinto muito, isso não está certo e você não está conseguindo esclarecer para as pessoas o que de fato acontece no mundo natural. Quando você faz referência ao meu discurso, aí só rindo mesmo, sabe? É terrível. Tá? Ele é um discurso científico que avalia dados, tá? Documentos que nós encontramos e tudo que tiver ao alcance. Tá? Não é assim falando de qualquer jeito, não. Porque a gente faz o quê? A gente tenta entender, interpretar e lançar os cenários que as coisas que podem acontecer. Exatamente como a sua turma faz, certo? Só que a gente tenta fazer isso com mais embasamento, não usando modelos falaciosos de computador. Tá? Não confunda, preste bem atenção, não confunda a minha particularidade como indivíduo com o meu trabalho, tá? Em busca da verdade. Fico bastante surpreso que você tenha o mesmo discurso o tempo todo. Você não sai desse mesmo discurso seu. Passou 5 anos essa perseguição ferrenha e não tem apresentado nenhuma prova dos seus argumentos. Não só você, como a turma do IPCC, tá? Então, senhor Paulo, só quero deixar um recado para você aqui, ó. Sugiro que você vai estudar muito e que refute os cientistas lá fora. Não fica batendo aqui no professor Ricardo, que é mais confortável para você ficar fazendo vídeos para ganhar likes, tá? Refute o Ivar Giver, refuta o Freeman Dyson, você pode também falar com o John Christie, a Judith Curry, tá? E todos os outros que participaram do relatório do Mineral Report do Senado dos Estados Unidos em 2008 e em 2010. Lá vão estar os depoimentos dos ex-integrantes do IPCC. Você quer mais o quê? Você sabe ler inglês, pelo menos? Então vai ler os relatórios do Mineral Report 2008 e 2010. É só você fazer isso que você vai entender por que os cientistas saíram do IPCC. Tá? O que mais nós vamos falar para você? Você falou sobre a Alemanha, né? Também foi sensacional isso. Tá? Claro, a Alemanha tem as suas energias renováveis, sim, mas o que você omitiu, que mesmo com toda aquela discussão interna que eles estavam fazendo no país, ela tomou sim a implementação da implantação das usinas a carvão e lignito. E lignito é um material que realmente polui demais. Então notem que é uma hipocrisia de um país adotar isso, tá? Só que você omitiu isso aí no seu testemunho, fazendo a retórica costumeira. Quanto à lição de casa, você precisa consultar os problemas ambientais que as tais renováveis aí têm feito também na Alemanha. Você chegou a fazer isso? Porque você vai ficar bastante preocupado quando você vê que ela causa distúrbios de todos os tipos de ordens. Por exemplo, na fauna, tá? E principalmente nos seres humanos que habitam ao redor desses lugares que tem torres eólicas. Você pode ver como aumentou bastante, por exemplo, problemas cardíacos, problema de sono, porque não deve ser nada gostoso ficar morando ao lado de um moinho eólico girando o tempo todo, fazendo vupt, vupt, vupt na tua cabeça, tá? Você também pode perguntar, ou você pode consultar, você adora muito fazer consultas na internet, né? Quanto subiu as contas de energia elétrica nos últimos 5 anos, principalmente na Alemanha, tá? A partir do minuto 43 e depois todo o seu vídeo 2, eu vou discutir com você em outra esfera, tá? Porque ali você rompeu todas as linhas do limite possíveis, tá? Você extrapolou demais, você falou coisas absurdas, assim, que você não poderia ter comentado de maneira alguma, tá? Lembrando que durante todo o seu discurso você já tinha feito isso muitas vezes, muitas vezes. Então, em particular, para você, né, senhor Paulo, já que você é tão bom cientista, eu te desafio a escrever um artigo científico, né? Você sozinho escrever um artigo científico
e publicar numa revista de alta qualidade como uma revista A1, tá? Só que eu quero avisar você que nesse artigo você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que provar para mim que o homem interfere no clima do planeta. E eu já vou te avisar que não vou aceitar saída de modelo de computador, que você pode programar o que você quiser, lógica de coerência e muito menos o argumento da autoridade. Eu não vou aceitar isso. Então tá feito o desafio para o senhor, que é o maior especialista em climatologia do aquecimento global brasileiro, que o senhor publique uma revista A1, pode ser até dos seus amigos para facilitar o trabalho para você, tá? Também gostaria de ver, como todos os outros cientistas do mundo, onde estão as evidências científicas. Quando você fizer isso, a gente vai conversar, tá? Quando você fizer isso, a gente vai conversar. Até lá, eu vou lhe recomendar uma coisa muito interessante, que a jornalista Joane Nova, que era uma aquecimentista e tornou-se cética quando ela viu toda a patifaria que aconteceu. É o Manual dos Céticos, tá? Aqui está dizendo para pessoas bem leigas que não entendem do assunto como tudo isso é uma mentira. E nós, inclusive, traduzimos isso aqui para o português e a jornalista Joane Nova, que é a jornalista australiana, mandou um comentário muito interessante ao professor Ricardo Augusto Felício, né? Elogiando o trabalho que a gente fez nessa divulgação do trabalho dela, tá? Então, o Manual dos Céticos contra a bobagem do aquecimento global é uma literatura recomendada para você, tá bom? Bom, também ficou muito evidente o seu modus operandi nessas últimas transmissões suas, tá? Ficou claro que você é a linha de frente de um pessoal que está aí por trás, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu também vou desafiar você e todos os seus cientistas que te apoiam, tá? Para vocês irem no cartório com o CPF na mão e registrarem. Eu, fulano de tal, CPF número tal, vou afirmar que o homem muda o clima da Terra e que o CO2 faz isso, tá? Então é um texto muito simples que você pode fazer, tá? E eu quero deixar isso aí para a posteridade. Pode falar para o seu amigo lá que eu também não estou interessado em dinheiro não, eu estou interessado no nome de vocês, para ficar para os cientistas do século 22. Nós vamos ver quem é que vai dar a redenção para quem. Tá? Então é isso, senhor Paulo Miranda Nascimento. Vá ler alguns livros, nós temos muitos livros interessantes aqui, ó, tá? Já em português, Fraude do Aquecimento Global, A Fraude do Efeito Estufa, aqui, ó, do seu professor que você gosta tanto, Kenichiro Sugio, né? É o 01 da Geologia no Brasil, você pode ler também. Do professor Gustavo, geógrafo, tá? Do Klaus, professor Alexander, tá? Tem aqui do jornalista brasileiro Richard também, tá? Agora tem alguns aqui que são sensacionais, que você precisa ler de qualquer maneira. Por exemplo, é esse aqui, ó. Esse aqui você precisa ler, porque eu comecei a trabalhar em climatologia e depois, com outros conhecimentos, eu fui aprimorando e entendendo geopolítica junto. E eu nunca tinha tido o livro do Bernardino na minha mão. E quando eu começo a folhear isso daqui, parece que fui eu que escrevi. Então como é que pode um cara que eu nunca vi na minha vida escrever uma obra dessa e outras pessoas que eu vou encontrando de diversas áreas e todos nós chegamos na mesma posição sobre esse assunto? A resposta é muito simples, senhor Paulo. É que a verdade é uma só. Então todos nós estamos chegando no ponto da verdade, que o senhor chama de teorias da conspiração. Conspiração contra a nossa humanidade, conspiração ao nosso país. Então você tem que entender um pouco disso antes de falar, tá? Então fica complicado você se dispor a falar essas coisas sem ter esse conhecimento, tá? E para terminar, senhor Paulo, se você acredita numa ciência que precisa de princípio jurídico, que é o princípio da precaução, para se sustentar,
porque ela não passa no envelope de pensamento chamado método científico, aí fica muito difícil, né? Fica muito difícil mesmo, porque parece que eu tô discutindo com um pombo que quer jogar xadrez.